Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Esses dias, numa discussão de ficha técnica de trabalho da rede, a gente estava falando da dificuldade de identificar vagas dentro do sistema. E aí uma das dificuldades que a gente tem em relação ao serviço de abordagem que solicita vaga e os centros de acolhida é identificar quando é leito alto e leito baixo. Porque às vezes a pessoa não precisa da acessibilidade, não é cadeirante, muletante ou tem outra deficiência, mas ela precisa do leito baixo porque ela tem um machucado na perna, porque ela tem convulsão, porque ela tem alguma restrição. E a gente não consegue identificar dentro do sistema e estamos discutindo isso. E aí um colega falou assim, que ele não gostava do termo leito porque para ele lembrava hospital. E aí eu pensei que tem muitos termos que eu não gosto dentro da rede ou que as pessoas não gostam, mas que elas identificam o que é de fato. Então a gente relacionou leito com hospital, mas leito é cama e o que o usuário tem dentro do serviço é o leito, que pode ser uma cama de solteiro, que pode ser uma beliche, que é leito alto, leito baixo, mas é um leito. É a maneira de identificar. Uma outra coisa da rede que se discute muito na questão de identificar a pessoa é o termo usuário. Porque os usuários do centro de acolhida, da rede socioassistencial, falam que o termo usuário lembra dependente químico, usuário de droga. E não é. Usuário significa aquele que usa de um serviço. Por conta desta reclamação, principalmente do movimento da população em situação de rua, que não gosta desse termo, alguns serviços chamam os usuários, e a grande maioria da rede chama os usuários de conviventes. Eu, Alice, detesto esse termo, essa identificação, porque convivente não implica em compromisso nenhum. Conviventes são as pessoas que convivem. E você convive com outro, independente se você tem algum vínculo, se você tem alguma parceria, se você vai fazer alguma coisa pelo outro, você convive. A gente pode conviver com outro sem dar nem bom dia para o outro. E a gente precisa deixar claro que a rede socioassistencial é uma rede de serviços voltada para a população em situação de vulnerabilidade e que deve prestar um atendimento. Então ele é usuário, porque nós, cidadãos, somos usuários da Eletropaulo, da Sabesp, seja qual for a companhia de rede elétrica, de água e esgoto, seja qual for a telefonia, então é da telefonia A, telefonia B, nós somos identificados como usuário. Olha as suas contas que você recebe. O termo que está lá é usuário, porque o termo usuário implica em prestação de serviço e utilização de serviço. É o que nós somos. Mas a rede chama de convivente e aí tira o compromisso, que é o que me preocupa, tira o compromisso do serviço a ser prestado e do serviço a ser acessado. E a gente precisa deixar claro que nós não estamos fazendo favor, nós não estamos simplesmente convivendo, nós estamos prestando um serviço. E o nosso acolhido, o nosso atendido, ele é usuário do serviço. Então eu uso o termo usuário. Já discuti muito com pessoas do movimento da população, com algumas outras pessoas que não gostam do termo, mas é o termo correto. Assim como leito é o termo correto. Uma outra coisa que está muito em moda no momento é chamar funcionário de colaborador. O sentido de chamar de colaborador é que a pessoa colabore com o todo, é o trabalho de equipe. Só que o simples termo colaborador está errado, porque a pessoa é funcionário, ela está recebendo um salário, ela tem uma função a cumprir, uma função a desempenhar, a função, funcionário, né? Ele é um empregado, ele está ali para fazer uma determinada atividade. E aí quando você fala, mas são os nossos colaboradores, o colaborador pode ser um voluntário não remunerado, que está ali só para ajudar. E o sentido da assistência social não é ajudar, não é colaborar. É executar uma política pública, fazer funcionar. Então eu também não gosto muito, eu chamo de funcionário, eu gosto do termo equipe.
Então, os membros da equipe, os componentes da equipe, aí sim, porque aí você está implicando num trabalho em rede, num trabalho cooperativo, num trabalho estendido, em que um complementa o trabalho do outro, e não é ajuda, não é um ajuda o outro, é um complementa o trabalho do outro, porque ajudar também implica, eu estou fazendo, não necessariamente o que é meu, eu estou ajudando você. Então, entender os termos é importante para entender o que eles implicam. Então, usuário é aquele que, por direito de uso, serve-se de algo ou desfruta de suas utilidades. Convivente, o que convive com outras pessoas. Colaborador, aquele que colabora, que ajuda. Funcionário é aquele que exerce, desempenha funções. Equipe é um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. Um outro termo que está sendo muito utilizado agora em relação a uma equipe, principalmente uma equipe que é composta de vários serviços ou de vários operadores ou de várias empresas, é chamar de família. A família X do serviço, então família, e coloca a família no grupo e chama de família, não é família, né? É um grupo de trabalhadores, pode ser uma equipe, o equipe é o termo mais adequado. Agora, família não, porque se a gente pensar no termo família, o que acontece com as nossas famílias? Nós aceitamos dos nossos familiares, normalmente coisas que a gente não aceitaria num ambiente de trabalho, não aceita, que a gente não aceitaria de outras pessoas, seja ela a traição, em alguns níveis, né? Traição pessoal, financeira, seja lá o que for, seja ela palavras que você só aceita porque é um familiar muito próximo e que você não aceitaria de outras pessoas. Então, família é muito mais abrangente, é muito mais emocional, é muito mais emotivo e a gente está ali para ser uma equipe para executar um trabalho. Então, me incomoda muito toda vez que alguém coloca no grupo, bom dia, família. Não é família, não. O grupo da família é outro. Que normalmente tem muitas besteiras, muitas mensagens e pouca objetividade, né, no grupo da família, é diferente do grupo de trabalho. Então a gente precisa ter claro estes nomes, essas funções, a designação de cada um, principalmente no nosso ambiente de trabalho, para que as coisas fiquem mais claras, para que a gente entenda que a gente não está ali fazendo um favor, a gente não está ali para ajudar o outro, a gente não está ali para ser bonzinho, não. Estamos ali para executar uma política pública. E essa política tem princípios, tem objetivos, tem formas de serem feitos, não é de qualquer jeito, né? Na família, a gente pode até lidar com o outro com acerto, com erro, pode até ser desrespeitoso em algum momento, pedir desculpa. Com o nosso usuário, não. Com o nosso usuário, a gente tem que ser profissional. E é isso, então ter muita atenção com os termos que a gente usa no dia a dia e com o que está por trás daquele termo. A gente tem no ambiente de trabalho, né, colegas, a gente não tem amigos. Você pode ser amiga fora do ambiente de trabalho, da mesma pessoa, mas ali no ambiente você tem que ser profissional, você é colega, e se você é chefe, tem que ser chefe. Né? Se você é subordinado a alguém, você tem que agir como? Tem que entender que o outro é o seu supervisor, o seu gerente, o seu coordenador e que você deve respeito a ele, que ele está sabendo de um todo que você talvez não esteja. Precisa ser conversado dentro do respeito, do profissionalismo. Então não é uma família, não é um grupo de amigos, não. É um ambiente de trabalho e ter isso muito claro. Então esses termos, né, e eu citei alguns exemplos, eles me incomodam normalmente no dia a dia e eu sou muito incisiva. O povo fala assim, família, eu falo equipe. O povo fala convivente, eu falo, não, usuário. Porque o usuário, ele merece receber um serviço de qualidade bem prestado. Ele está ali para receber o serviço e a gente está ali para executar o serviço. Então pense nisso, no seu dia a dia, quais são os termos que te incomodam? E você já refletiu sobre eles, o que está por trás? O que está implícito em cada um deles, o que quer dizer, é muito importante ter essa clareza, é muito importante fazer esta reflexão. Então pense a respeito, se tem algum outro termo aí que te incomoda,
ou que você observou agora que não é o mais adequado no ambiente de trabalho, manda para mim, para a gente poder refletir a respeito, tá bom? Por hoje é isso, eu sou a Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Pense, reflita, se comunique com a gente e até a próxima!